Que bom estarmos juntos para mais essa reflexão. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das passagens assim mais tocantes e essenciais das Escrituras. A última oração que Jesus fez pelos seus seguidores, que está lá no livro de João. E o foco principal dessa oração não era poder, não era sucesso, era algo muito, mas muito mais profundo: a unidade. Ok, vamos direto ao coração do assunto. Jesus não estava pedindo uma união qualquer, sabe, uma concordância superficial. Não, ele orou por uma unidade que fosse o espelho da própria Trindade. Uma união tão profunda, tão completa, quanto a que ele mesmo tem com o Pai. É um padrão incrivelmente alto, não é mesmo? E por que essa unidade é tão, mas tão vital? Jesus deixa bem claro que a falta de união tem consequências seríssimas. Não é só sobre conflitos internos ou passar uma imagem ruim. Pensa só, quando o mundo vê um povo que prega o amor, mas vive dividido, a mensagem toda perde a credibilidade. O que está em jogo é a própria missão. E é impressionante a repetição nessa oração. 2 vezes Jesus liga a nossa unidade com um propósito maior, o de alcançar o mundo. A união se torna um testemunho poderoso, uma prova viva de que o Pai realmente enviou o Filho. Em outras palavras, a nossa unidade é o nosso maior sermão. Isso tudo, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. Se a unidade é tão importante assim, sobre o que ela deve ser construída? Como é que a gente alcança algo tão sublime? Pois é, muitas vezes a gente tenta construir a unidade em cima de areia movediça, né? Emoções que vêm e vão, tradições humanas ou até mesmo estruturas de organização. Mas tanto a oração de Jesus quanto os escritos do apóstolo Paulo apontam para uma única base, uma base sólida que não se abala, a verdade da palavra de Deus. E aqui a gente vê a harmonia incrível das Escrituras. De um lado, Paulo nos chama para lutar juntos pela fé do Evangelho. Do outro, Jesus ora para que a gente seja santificado na verdade, ou seja, separado para um propósito divino. A lógica é simples. Quando todos estão alinhados e purificados pela mesma verdade, a unidade é a consequência natural. Fica claro, então, que a unidade cristã é impossível sem um compromisso real com a verdade do Evangelho. Então vamos avançar um pouco como isso funciona na prática, porque não adianta só concordar com a verdade, é preciso viver essa verdade. Como ela aparece no nosso comportamento do dia a dia. Lá em Filipenses, Paulo usa uma palavra grega muito específica, politeuomai. Ela significa bem mais do que só viver. O sentido é viver como um cidadão. A ideia é que o nosso jeito de viver deve refletir a nossa verdadeira cidadania, que não é deste mundo, mas sim do reino celestial. É como se a gente estivesse vivendo a cultura do céu aqui na terra. E que cultura é essa? Bom, o Sermão do Monte nos dá um retrato perfeito. O cidadão do reino é humilde, é manso, busca justiça, pratica a misericórdia, tem um coração puro e promove a paz. Agora pare e pensa, como pode haver divisão onde as pessoas são pacificadoras? Ou conflito onde existe mansidão? Essas não são só qualidades bonitas, não. Elas são os pilares da unidade. O profeta Miqueias resume isso tudo de um jeito poderoso. Esse é o chamado uma vida de integridade, compaixão e, acima de tudo, humildade. Fica difícil ter conflito quando as pessoas vivem assim, não é verdade? Mas, se o caminho para a unidade é tão claro, por que ela é tão rara de se ver? A verdade é que existe um inimigo poderoso que trabalha o tempo todo contra essa cidadania celestial. E o mais perigoso é que esse inimigo não vem de fora. Ele surge de dentro de nós. Ele se chama orgulho, a raiz da maior parte da desunião, dos conflitos e das divisões. Essa citação aqui é de uma clareza impressionante. O orgulho e a ambição pelas coisas deste mundo abrem a porta para a rivalidade e para a discórdia. Eles simplesmente sufocam o Espírito de Cristo, que é um espírito de humildade e de serviço, e acabam enfraquecendo a igreja de dentro para fora. Diante de tudo isso, essa análise nos traz a um momento de reflexão pessoal e a um chamado à ação. Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Imagine por um momento. E se cada pessoa buscasse de verdade viver a humildade e a mansidão de Cristo? Como isso transformaria nossos relacionamentos, nossas comunidades e, principalmente, o nosso testemunho para o mundo? Que essa mensagem possa ser levada para o coração. Que cada um possa pensar em como essa busca pela unidade, com base na verdade e vivida com humildade, pode começar na própria vida. Se essa análise foi útil, se trouxe alguma clareza, curtir é uma forma de apoio que nos ajuda a continuar produzindo um conteúdo que edifica e fortalece a fé. E, por fim,
A oração de Jesus pela unidade é uma mensagem que precisa ser ouvida. Compartilhe este estudo com outras pessoas, para que juntos a gente possa responder a esse chamado de sermos um, para que o mundo creia. Muito obrigado pela companhia.